Muito bem-vindo a todos. Eu sou o Kim Morizzi, como a Julinha falou. Eu sou gerente executivo de inovação dentro da diretoria de inovação e expansão do grupo Build Vita. E estou aqui muito feliz em participar do último dia da semana de empreendedorismo e inovação. A gente vai continuar até o final do mês, mas iniciando dando kickoff aqui da noite, tá? Quero já agradecer aos nossos participantes aqui que gentilmente se disporam a estar com a gente hoje para esse papo, que é painel de inovação aberta e como a gente está impulsionando o empreendedorismo no setor. E sem mais delongas, eu não vou ficar apresentando os nossos convidados, quero agradecê-los e, por favor, eu vou estender a palavra aí, começando pelas meninas, né? Então, Giovana, pode se apresentar e, seguindo sequência, cada um apresenta um pouquinho do que vocês fazem, quem vocês são e por que a gente está aqui hoje para bater um papo bacana. Boa, muito obrigada, Kim. Acho que boa noite a todos. Acho que é um super prazer para a gente estar aqui. Agradeço muito o convite seu e da Júlia para participar desse momento com vocês. Bom, meu nome é Giovana, eu toco hoje a área de Open Innovation da Endeavor. Então, dentro de Open Innovation, né, a gente tem vários patrocinadores das nossas iniciativas, né, que visam aí se conectar com o ecossistema empreendedor, e todo o relacionamento desses patrocinadores, né, dessas grandes empresas com as nossas scale-ups, com os empreendedores que a Endeavor apoia, é feito pela área de Open Innovation. Então, eu sou responsável por garantir aí que a gente está gerando uma jornada que seja ganha-ganha para ambos os lados e que realmente a gente consiga gerar cada vez mais e melhores negócios e fomentar aí o crescimento do ecossistema. Então, é um pouquinho aí do que a gente tem feito. Legal, obrigado, Gi. Vamos começar por ordem alfabética. Avelino, fala um pouquinho mais de você. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Kim, obrigado pela Júlia e demais convidados. Meu nome é Avelino, sou da Cinco Incubadora, um dos fundadores dela, e é uma startup voltada para o mercado imobiliário, onde a gente mercado imobiliário e construção civil, onde a gente tem puxado as startups para trabalhar conosco e a gente ajudar elas a desenvolver. E uma das coisas mais legais disso é que a gente, além de trazer elas para dentro da incubadora, a gente dá um mercado para ela, né? Porque o mercado está dentro da própria incubadora, né? Então, a gente tem imobiliárias, construtora, junto conosco dentro do nosso sistema, no nosso ecossistema. Então, isso é bem legal e tem sido um prazer lidar com as startups e é um mercado que está crescendo a cada vez mais. Para isso, eu tenho uma startup que é a Yoga, que é de uma plataforma digital de locação por curta temporada. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Avelino. Marcos. Boa noite, gente. Obrigado por estar junto com vocês aqui hoje. Eu sou o Marcos Anselmo, sou partner na Terracota Ventures. A Terracota é uma gestora de investimento em Construtex e PropTex. Nós iniciamos, inclusive amanhã, nós temos a nossa primeira reunião de comitê de investidores. Lançamos um veículo aí de 100 milhões para investimento em Construtex e PropTex. Mas eu estou aqui hoje no papel de embaixador do Meet Hub, projeto que a gente participou da fundação em 2018, e quando a gente montou a Terracota, assumiu a gestão. E é um projeto que junta grandes empresas do setor, aí, como Cirela, Brasil Brokers, Grupo Zap, estava falando com o pessoal da B3 agora. Então, um pensamento bem multissetorial para fazer uma leitura da inovação do futuro da cadeia da construção. E estamos com algumas novidades interessantes que eu acho que vão passar por assuntos que a gente vai discutir. Legal, obrigado, Marcos. Então, aqui hoje a gente está aqui para uma visão bem diversa, aí, desde uma organização para escalar empreendedor, até startup, um incubador, o Meet Hub, que é um ecossistema, e também a minha visão aqui do corporativo. Eu queria também deixar bem claro que o objetivo desse encontro hoje também, até aproveitando o nível, não sei quanto as pessoas que estão nos assistindo, né, qual que é o nível das empresas, das pessoas do entendimento sobre inovação, e eu acho que o principal objetivo também é democratizar um pouco esse papo, né, não deixar bem leve. Então, para isso, eu não vou ficar dirigindo muita palavra, eu quero que vocês se sintam à vontade para abordar esse tema junto comigo e principalmente trazer para o Valor Presente algo bem didático, simples, para as empresas entenderem o que é, né, inovação aberta, como as empresas estão aqui nos ocupando, pode começar essa jornada, porque quando eu vejo muito no mercado falando essa letrinha sopa de letrinha de disrupção, inovação, tecnologia,
o pessoal já pensa que é uma coisa muito Tesla, SpaceX, então, putz, não vou conseguir acompanhar esse negócio. Então, eu queria ter um pouquinho da visão aqui de um pouco do todo, né? E vocês fiquem muito à vontade. O que é inovação aberta, afinal? E como que as empresas aqui podem começar a desenvolver isso dentro das suas próprias organizações, ou mesmo às vezes quem não tem uma empresa, mas dentro da sua área, dentro do seu negócio? O que a gente pode começar a falar sobre isso, pessoal? Bom, acho que eu posso começando aqui, então, vou dar um contexto geral aí do que a gente considera que é inovação aberta, e aí eu acho que depois os dois conseguem me complementar, olhando especificamente para o setor, né? Então, acho que para explicar o que é inovação aberta, a gente precisa diferenciar do que é inovação fechada, né? Então, a gente costuma dizer Open Innovation e Closed Innovation. Então, quando a gente olha para a inovação fechada, a gente está olhando para aquelas iniciativas, né, de P&D que usam exclusivamente os recursos e o capital intelectual daquela organização. Então, quando a gente está olhando ali para o funil, né, de inovação, as ideias estão entrando ali no topo do funil e até chegarem, né, a mercado, até de fato gerar valor para um cliente, impactar a ponta ali, ela acaba não interagindo com ninguém, ela fica exclusivamente dentro daquela fronteira da empresa. Quando a gente já vai para a inovação aberta, já é aquele guarda-chuva de iniciativas que conversam com outros players do ecossistema. Então, a gente ainda tem as ideias entrando ali no topo do funil, mas até chegar ali e impactar o mercado e realmente gerar valor para alguém, essas ideias elas estão interagindo com players externos, né? Então, acho que o grande princípio da inovação aberta é como que você pode gerar mais valor se você compartilhar conhecimento, se você realmente co-criar coisas, né? E acho que o que vale dizer é que quando a gente olha para a inovação aberta, a gente está falando da relação com qualquer player que esteja fora da fronteira da sua empresa. Então, isso vai desde uma startup até uma universidade, até uma scale-up, que é o caso de público aqui que a Endeavor trabalha, até cooperação entre duas grandes corporações. Então, aqui a gente está falando realmente desde que você saia de dentro da sua fronteira e você esteja, né, co-criando e compartilhando conhecimento com alguém que está fora, isso já é considerado uma inovação aberta. Então, vale também a gente desmistificar um pouco que não é só o relacionamento com, por exemplo, startups ou scale-ups, né? Tem diferentes formas de fazer isso. Legal, e isso acaba direcionando um pouco para os nossos dois outros participantes aqui, que um é a incubadora, o outro é o ecossistema Emit Hub, que acabam tendo essa interação direta, né? Estou sentindo que a Avelina quer contribuir aí com a gente. Não, eu acho que eu vou puxar, porque tem um exemplo muito claro que aconteceu na Cinco. Três sócios da Cinco são 3 imobiliárias. E 3 imobiliárias familiares, que veio de gerações e gerações. E totalmente fechadas, né? Não tinha inovação dentro das empresas. E um dos motivos de a gente ter aberto a incubadora dentro de Curitiba era porque dos 7, 3 tem inovação e a gente sugeriu para eles, vem para dentro da incubadora. Cara, são outras imobiliárias e isso numa questão de 1 ano. E são 3 concorrentes daqui de Curitiba. São 3 grandes empresas que gerem hoje... Deve estar com uma base de 9 mil imóveis, né, da parte de locação tradicional, né, locação convencional, e a gente viu a dificuldade de transição, tanto de uma empresa familiar para uma cultura de inovação dentro das empresas. Hoje eles têm programadores dentro das empresas, e a gente vê a dificuldade da parte da inovação aberta, porque a maioria dos aplicativos e sistemas que hoje as imobiliárias usam, elas não são abertas, elas não têm API, para você fazer qualquer coisa dentro você tem que lutar muito, né? Então isso puxou muito o mercado. E uma das empresas que puxou muito o mercado, que atingiu fortemente todo o mercado imobiliário, acho que nacionalmente, foi a Quinto Andar. Então as imobiliárias começaram a ter o medo de não ter a inovação dentro da empresa, e isso puxou elas, temos que inovar, temos que fazer alguma coisa. E um dos motivos que a gente criou desde o início aqui a Cinco Incubadora foi para trazer a inovação para dentro de casa e depois retornar ela para o mercado. Hoje a gente tem 9 startups que estão fluindo super bem. E também isso se aplica à construção civil. Eu não sou expert em construção civil, mas eu acredito que a parte das construtoras que não querem inovação, a gente tem um mercado mais restrito, né, das construtoras incorporadoras, e que hoje elas estão pouco a pouco se alinhando com a parte de inovação. Então, isso é uma experiência bem legal nossa lá, trazer para vocês, que dá para inovar em qualquer setor, em qualquer mercado e assim por diante. É legal, eu acho que esses dois comentários
mostra uma coisa, né? Primeiro, assim, inovação é gerar valor. Eu acho que é o primeiro ponto. Inovação é gerar valor. Quando eu falo valor, é faturamento, lucro. Isso é importante a gente, como envolvido nesse mercado de inovação, de se conectar com o empresário, porque em alguns momentos, é uma crítica que eu faço, o mercado de inovação às vezes parece que criou uma linguagem à parte. A maioria dos conselhos do C-Level não está conseguindo entender o que está rolando em inovação. O pessoal chega lá falando muito sobre um linguajar quase que fechado, cheio de buzzwords, e, cara, você tem um C-Level tentando tocar um negócio, você tem um conselho buscando resultado. Então, inovação é gerar valor para o negócio. É uma transformação que tem risco, né? Então, está muito relacionado com a questão de investimento. Então, você está tentando fazer algumas apostas. Então, esse é o princípio, né? E partir dessa situação, vou citar um exemplo, trazendo dentro da cadeia da construção, né? Ontem, eu estava conversando com o pessoal de uma imobiliária local, de uma cidade do interior do Paraná, pessoal bem desenvolvido, e eles queriam falar comigo sobre investimento e inovação. Aí, sentamos lá, começamos a conversar, o que ele me falou? Cara, eu queria saber de você pegar um software, porque eu quero fazer igual a Quinto Andar, né? Então, isso aí mostra como ainda muito do setor não está compreendendo bem a inovação, né? Inovação não é você comprar um software para resolver um problema. Ainda tem muito desse mito, né? Inovação é você fazer uma leitura de para onde o mercado está se posicionando e, a partir daí, você posicionar o teu negócio num cenário diferente. Então, o que eu conversei com esse cara da imobiliária? Cara, Quinto Andar, ele está num outro patamar. É um negócio com investimento de fora do Brasil, com um objetivo muito grande. O ponto não é como você vai brigar com a Quinto Andar, é como você vai lidar num cenário, que é o cenário que a gente tem de ver para frente, que você vai ter plataformas digitais na cadeia imobiliária mudando essa relação com o proprietário e com o inquilino. Consequentemente, qual que vai ser o teu papel como uma nova imobiliária e não como imobiliária tradicional? Então, isso é inovação aberta, é você ler o contexto e, a partir disso, como é que eu me posiciono dentro das características que eu tenho, né? dentro do tamanho do meu negócio, que é um outro mito também. O pessoal entende que a inovação é aberta, é coisa de grande empresa, porque sai muito caro. Não, você consegue se posicionar muito bem se você fizer uma leitura, como é que o seu pequeno negócio vai ser. Basta a gente olhar, por exemplo, já que todo mundo usa, né? Uber. Deixou de existir transporte? Não, mudou a figura da pessoa que está fazendo transporte. Então, acho que esse é o ponto, é fazer a leitura do ambiente que você está e como é que ele vai mudar. Legal, gente. Tivemos aqui vários insights muito bons. A Giovana falou muito da questão de conexão, né, entre ecossistemas, entre empresas, colaboração. O Avelino, ele trouxe a questão da mudança de mentalidade e, junto a isso, a movimentação, né, não só o planejamento, mas também a execução disso. O Marcos trouxe uma parte muito importante, que a inovação, para ela continuar, ela precisa ter resultado, e para isso você precisa ter um objetivo, e um objetivo ele precisa ter um foco. E aí vem minha outra dúvida, minha pergunta aqui, que eu queria falar um pouco mais, mas como estou mediando, né, eu quero que vocês tragam esses insights para mim. É muito difícil fazer esse papel, gente, estou aqui me segurando. Mas, assim, você falou a gente falou aqui de objetivo, foco, conexão, mudança de mentalidade, né? E aí eu vou dirigir um pouco agora para o Avelino, mas acho que todo mundo vai contribuir, que assim, quais são as maiores dificuldades para que a inovação aberta aconteça, né? E como superar? Ele deu muito exemplo da Imob, que foi para a incubadora porque ela era fechada, mas então o que a gente pensa? Assim, será que para a gente se conectar, né, com outras empresas e colaborar, como que esse processo de mudança de mentalidade, que talvez seja um dos primórdios, assim, para a gente falar assim, putz, eu quero inovar. O que eu preciso fazer para inovar, né? Que foi a primeira pergunta, né? Eu preciso de investimento, eu preciso de vontade, eu preciso dessa mudança de mentalidade, e aí vocês trouxeram esse insight. Então, desses insights que a gente já deu, quais são as maiores dificuldades ainda hoje, e como que fazer para a gente superar isso, e até para as pessoas que estão aqui nos assistindo entender e poder ajudar elas a superar talvez obstáculos, seja um chefe, seja o C-Level, a diretoria, ou falta de investimento, falta de dinheiro. Avelino, como que essa mudança de mentalidade propicia isso?
Cara, vou usar exemplos reais a todo momento, que acho que é bem mais fácil de a gente explicar. Mas o Marcos falou bastante da parte de mentalidade que não custa dinheiro. Não custa muito dinheiro inovar, é muito simples. As imobiliárias aqui a gente vê o que está acontecendo. E a Giovana falou do C-Level. Então, a mudança tem que acontecer lá na camada de cima, não tem como. Se a camada de cima não mudar a mentalidade dela de que, pô, eu preciso inovar, eu preciso começar a abrir minhas fronteiras, não depender de um único sistema, que hoje o mercado imobiliário tem 3 ou 4 sistemas nacionais aí que dominam o mercado e eles não inovam. É muito difícil você colocar isso na cabeça deles, que é muito melhor ele me abrir as bases, me abrir a API e eu poder conectar outros aplicativos, uma hora ele vai me perder como cliente. Ele vai me perder porque eu quero inovar, eu quero integração, eu quero pegar meu financeiro, mandar direto para a contabilidade, eu quero inovar. Então, uma das empresas que eu vou citar muito, que é a minha parceira, sócios meus, é a Galvão Vendas aqui, que é uma das mais antigas de Curitiba, junto com a Baggio e com a Cibrac, que são sócios também. O Emiliano, que é um da família, ele falou assim: Avelino, do jeito que o meu avô fazia, se faz até hoje. Então, é no papelzinho, sabe? Então, e eles mudaram o comportamento. Hoje eles começam, hoje eu ajudo eles, gerencio a parte de, estou ajudando eles, direcionando eles na parte de inovação da empresa, né? Então, hoje eles me perguntam o que é necessário, que tipo de programador, como que nós vamos conectar, como que nós vamos fazer. Eu falei, vamos fazer passo a passo, vamos fazer devagarzinho. E eles já pegaram funcionários deles e colocaram dentro de cursos, dentro da 5 Incubadora, para quê? Para começar a mudar a mentalidade dele, né? Começar a ponta final, ele tem que começar, porque se o cara falar, cara, se ele não tiver comprometimento com a cultura da empresa, a nova cultura, não adianta nada você gastar X valor lá em alguma inovação e a pessoa não começar a aplicar, não estar aplicada dentro da empresa. Então, o principal da tua pergunta aqui é começar no C-Level e o C-Level começar a trazer isso para baixo, pegar o pessoal dele, colocar em curso, trazer cursos em company para dentro da empresa, que é um pouco o que a Cinco fez aí no último ano com essas empresas. O Avelino, eu posso discordar de você um pouquinho? Fica à vontade, Marcos. O engraçado é que a gente tinha combinado, o Avelino não estava no jogo, né? Mas a gente combinou de trazer polêmica e ele foi pego no corpo. Não, mas o Avelino, ele disse uma coisa interessante, que na verdade não vou discordar, eu vou construir um pouquinho em cima do que ele está falando. Complementar. Ele falou, não custa. Tem um risco aí, tem um grande perigo nesse não custa, né? Porque o que acontece? Você tem uma empresa como as imobiliárias, que ele lida, e, cara, tem gente o pessoal de imobiliário fazendo trabalhos espetaculares de inovação. Aí o cara fala, não vou inovar porque é caro. E aí ele olha, isso é coisa para uma build, que é gigante, o Kim tá milionário, né? Então a build é gigante, ela tem condições de fazer isso. Ele fala, não vou fazer porque é caro. Mas olha que curioso. Vamos pegar um empreendimento aí de médio para alto padrão, um VGV baixo, que seja 20 milhões. Né? O empreendimento é 20 milhões. Aí você tem empresa que o cara fala, não vou inovar, 300 mil, 400 mil é muito dinheiro para inovar. Né? Então, assim, o negócio é desengravidar o que é caro. Né? Porque o cara fala, é caro, mas aí ele não quer gastar 200, 300 mil em inovação, mas ele gasta 1 milhão em equipe de vendas. Né? Então, o ponto é o problema é o que ele chama de caro comparativamente. Ele gasta 1 milhão numa equipe de vendas repetindo o mesmo processo de sempre, ineficiência do vendedor, gastando tempo parado e não quer investir. Aí fala, 200 e 300 mil é muito dinheiro porque a minha empresa é pequena. Aí não adianta. Aí é o que vai acontecer. Se você não focar na tua equipe de vendas, você não vai vender. Se você não investir proporcionalmente, também não vai acontecer. Então, só para... A piada aí foi mais nesse sentido de, sim, vai sair um dinheiro, é um dinheiro importante da sua empresa e se você não investir, não vai acontecer. Né? E nesse sentido, falando especificamente da indústria da construção, a indústria da construção, historicamente, especialmente ali até 2012, ela sempre trabalhou muito na defesa, no proteger, no evitar que outros entrassem no mercado, né?
no travar o jogo. E isso, até pela regionalidade, porque como a indústria da construção ela é muito regional, os players são muito regionais, isso desfavorece competição, que desfavorece inovação. Competição é a melhor ferramenta de inovação. O que são os setores que mais inovam? Varejo e banco, cara, é uma briga de faca, né? Então, nesse sentido, essa regionalidade, ela favoreceu a proteção. Só que agora isso vem mudando. Por exemplo, a gente está lá, os sindicatos sempre tiveram esse papel muito da proteção. Mas agora a gente está num projeto lá com o pessoal da ADM Rio, do Sinduscom Rio, que eles viraram a bola. Os sindicatos puxaram a bandeira da inovação de trazer as empresas e falar, gente, nós vamos ter que se juntar porque o mercado está patrolando. E aí foi o que o próprio Avelino falou, né? No momento que entra uma quinto andar atrapalhando todo mundo, acabando com a regionalidade, aí o mercado começa a se mexer. Mas tem que investir. Tem que investir. Legal. Eu vou discordar ali do Marcos. o Marcos falou de... Putz, agora me fugiu. Mas eu já vou lembrar. Falou um pouco de valor. Eu acho que daí a Giovana pode complementar ali o que ela falou, citou valor, né? Enxergar valor na inovação. E é isso que... lembrei que vou discordar. Você falou que a competição traz inovação. Aqui foi o contrário. As 3 maiores imobiliárias se juntaram e elas estão inovando juntas em alguns projetos, né? Inclusive aportando em startups juntas, sabe? Então, e isso trouxe para o nosso mercado uma sintonia muito legal. E é muito legal colocar todo mundo na mesa, porque a gente começa a conversar e falar, cara, vamos fazer isso junto, sabe? É muito bacana. Então, o que falta é enxergar o valor, né? Que versus o que eu vou gastar. Mas quando eu falei que custa muito, cara, porque eu faço muito com muito pouco. Porque eu me envolvo, né? Como eu C-Level, eu me envolvo na programação, eu me envolvo, então eu acabo direcionando os recursos com muito cuidado e com muita assertividade. Eu não estou falando para o cara, cria isso aqui e ele vai ter que imaginar na cabeça. Pô, eu já mando mastigado para o cara. É isso aqui que você vai criar, é isso aqui, você vai ter X tempo. E eu não sou programador, mas eu entendo um pouco, então eu sei que dá para fazer com pouco. Mas, é claro, 200 mil para não dar uma grande empresa, com certeza vai gastar um valor legal. Mas dá para inovar com pouco, às vezes com até ferramentas já criadas, só linkando elas via API. Então, é o que eu faço hoje na minha empresa, né? A gente hoje inova conectando outros aplicativos que já tem no mercado. Eu não preciso inventar roda se já tem criada a roda. Eu só vou fazer a minha conexão e a minha lógica de negócio que vai fazer a diferença, né? Eu vou tentar complementar aí o caminho. Então, a gente pode entender que a inovação pode ter 2 origens, né? Ou da oportunidade ou da dor. E vou também apimentar um pouco agora. Vou passar a palavra para a Giovana, que vai poder falar um pouquinho da visão dela. Mas, Giovana, o que é mais difícil aí, tendo que o Avelino e o Max falou? Mudança de mentalidade ou dinheiro? O que é mais difícil para começar a inovação? Essa pergunta foi difícil, mas eu acho que quando a gente olha aqui para a Endeavor, normalmente a gente mapeia muito quais são as barreiras internas, né, que dificultam que uma inovação aconteça, seja em que empresa for, né? Acho que a primeira delas, de fato, é uma falta de engajamento da alta liderança. Então, acho que esse ponto que o Avelino trouxe de C-Level precisa estar comprado, precisa ser top-down, até porque inovação não é um caminho linear, não é uma coisa que vai dar tudo certo o tempo inteiro, vão ter altos e baixos, você vai investir em alguma coisa que eventualmente não vai trazer o retorno que você esperava. Então, acho que a liderança precisa entender muito esse processo, porque, enfim, algumas coisas vão dar errado, isso faz parte do processo, porque você está inovando, porque você está pensando fora da caixa, porque você está tentando fazer alguma coisa diferente. E eu acho que quando a gente olha para o mercado de construção, é um mercado ainda, acho que é um pouco do que o Marcos estava trazendo, que é um mercado tradicional ainda, né? É um mercado ainda muito fechado. Então, tem ainda mais dificuldade de se abrir para o que é de fora. A gente já vê isso em vários setores, mas da construção mais ainda, né? Tudo que é de fora, existe uma aversão. Então, eu acho que essa questão de mudar o mindset, principalmente quando a gente olha para um setor tradicional, é muito relevante, extremamente relevante, mas com certeza o budget, né? E ter um orçamento também, porque você precisa ter um dinheiro para investir naquilo.
E aí uma das coisas que a gente fala aqui bastante, que a gente sempre recomenda, a gente sempre fala, buscar ganhos rápidos, né? Buscar quick wins. Isso é sempre uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla como Endeavor. Então, legal, você vai investir em inovação, mas como que você começa pequeno? Como que você começa com um projeto enxuto? Como que você começa com KPIs muito bem definidos, com métricas de sucesso muito claras? Porque você precisa provar valor, né? Ninguém vai ficar te dando dinheiro pro resto da vida se você não provar que aquilo tá tendo um retorno. Então, eu acho que, para mim, as duas coisas andam muito junto. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter uma liderança comprada. Sem isso, nada vai para frente. Mas a gente também precisa garantir que aquele orçamento que está sendo implementado ali tem um retorno. E para isso você precisa trabalhar com muita clareza de métricas também, que é uma coisa que às vezes a gente fala pouco, que eu acho que é super relevante. Assim, precisa estar metrificando o que você está fazendo. Como é que você vai provar que aquilo gerou valor se você não sabe nem o que você está medindo? Qual que é o seu critério de sucesso? O que você está testando? Então, acho que são duas coisas que a gente bate muito aqui como Endeavor. Essa questão de liderança extremamente comprada. A gente vê que quando isso acontece, as coisas vão para frente. E essa questão de ter clareza do que você está medindo, o que você quer alcançar e como que você realmente metrifica tudo que você está fazendo. De novo, assim, algumas coisas vão dar errado, nem tudo vai ter um retorno, mas você precisa, né, até mostrar que você está acompanhando isso para entender que até o que não está dando retorno teve algum aprendizado ou mudou alguma outra alavanca dentro de casa. Então, acho que eu não escolhi nenhuma das duas, fiquei aqui meio em cima do muro, mas é porque, de fato, eu vejo as duas como sendo muito relevantes nesse processo. Você falou um negócio... É legal isso que você comentou, porque o ponto a gente, nessa discussão de custo, para mim, custo é sempre relativo. Custo é relativo a retorno, né? E é o que você está falando de muito... Você metrificar o resultado, né, permite entender aonde aquele dinheiro retornou e, consequentemente, fazer mais. Porque inovação é uma jornada, né? Não é você botar X... Se você bota dinheiro, já sabe quanto vai voltar na inovação. Né? Então, o que você está fazendo? É o que você falou do Quick Win. Eu vou botar um pouco de dinheiro relativo ao que eu quero fazer. Funcionou? Eu invisto mais. É como qualquer estratégia de investimento. E eu acho que é isso que responde à pergunta do Kim, né? Porque não é ficar em cima do muro. É que se você mostra para o C-level da organização, para o conselho que está dando retorno, vai vir mais dinheiro. Então, o dinheiro está relacionado a você conseguir mostrar métrica de resultado e você muda o mindset no conselho do quê? De mostrar que aquilo lá está tendo um retorno econômico para a empresa, ou pelo menos está chegando mais perto de ter um retorno econômico, e, consequentemente, vale a pena investir mais, e aí vem mais dinheiro, né? Natural. Eu também acho muito importante lembrar, né? Falaram coisas que casam muito, né? A Giovana falou da métrica, você falou também do retorno, mas também vale a gente lembrar como inovação e às vezes ressignificar o que seria essa métrica, o que é o retorno. Né? Porque quando a gente fala de maneira geral para o mercado, retorno, a gente liga sempre ao dinheiro, ou a redução do custo, ou a mitigação do risco. Mas a inovação, a gente sabe, como bem o Marcos falou, é uma jornada, né? E a jornada nem sempre, o resultado que a gente vai ter de ganho rápido, ela está condicionado já a um retorno rápido, ou retorno de receita rápido, ou então uma mitigação de risco. Então, precisa entender, quando vamos falar de uma parte mais, acho que está muito em alta, né, de um aplicativo, né? O que o aplicativo às vezes tem que medir? Talvez é o impacto dele para poder fazer a chamada das pessoas baixarem, antes de repente de ter a compra. Então, é muito, muito importante dentro da empresa entender o que é esse retorno que está sendo esperado. Porque às vezes o C-Level, né, a diretoria que não está na operação ali, ela fala assim, poxa, mas beleza, você está tendo retorno, o seu retorno, a minha expectativa é que você traga o retorno financeiro aqui, mas você está falando que está me trazendo retorno. O que é esse retorno? Então, acho que é muito importante alinhar esses KPIs, essas métricas, entendendo o que é retorno, para poder, sim, também alavancar essa operação de inovação dentro da companhia, porque eu vejo isso no mercado, né, que as pessoas acham que inovação é algo muito rápido, muito contundente. Né? Então, quando você fala, o Marcos falou Uber, né, a gente lembra do Airbnb, do Tesla, fala, pô, isso aqui é rápido, aconteceu foi ontem. Mas poucos lembram, né, que foi o Airbnb começou numa planilha de Excel, o Uber começou com um SMS, então a inovação de fato, principalmente aberta, quando traz até uma disrupção, ela não é algo rápido, é um processo muito lento. Quando ela acontece, ela realmente parece que o de agora é obsoleto, né? Porque muda todo o processo, como o Netflix mudou. Mas o Netflix começou em 1999 e não começou como é hoje. Então, é muito pela jornada,
mais do que o que você está fazendo, é o como, né, essa transformação. Que também me traz aí um último questionamento, que acho que esse ano é um ano que vai ser um divisor de águas, vai entrar no livro de história, os nossos netos vão levar, lembra, avô, quando você estava lá e teve a pandemia, e que é um ano que muita gente sofreu, né, o mercado inteiro sofreu, e o que eu queria saber, assim, que esse legado da pandemia vai deixar para nós como um maior aprendizado dessa mudança de comportamento, porque a mudança de comportamento levou os consumidores a mudarem as formas e se ressignificarem as formas como eles utilizam os espaços, como eles compram um empreendimento ou compram um ambiente, né? A gente vê a tendência, principalmente nos Estados Unidos, em Nova York, que as pessoas estão fazendo agora o retorno para New Jersey, para sair dos lofts luxuosos, para ficar morando numa casa. Então, assim, como que vai ser esse legado dentro do nosso cenário de construção civil, que até foi um ponto que vocês falaram, o Avelino falou, o Marcos falou, é um setor tradicional, a Giovana falou também, e a gente empilha bloco desde as pirâmides do Egito, né? O que esse ano que nos forçou a mudar um pouco, o que isso vai trazer de positivo ou não, e o que vocês acham que isso vai perdurar e vai conseguir ainda alavancar o nosso setor daqui para frente? Acho que minha pergunta foi muito grande. Ficou muito difícil, por favor, me ajudem aí. Mas acho que deu para entender de maneira geral, né? A minha leitura é que a gente está no meio ainda. Que a gente vai ter... primeiro que a própria pandemia, a gente está vendo a Europa retornando, tem muita confusão ainda sobre o comportamento da doença, então a gente está no meio do mar que está revolto, porque parece que as coisas vão se encaminhando, a gente aponta o barco para algum lugar e acha o futuro vai estar lá. Daqui a pouco vem mudança, a gente tem eleição aí, pode ter uma segunda onda. Então, acho que os impactos eles estão um pouco confusos ainda para se ter uma leitura clara e certa. Essa tendência, por exemplo, que você falou de fuga dos grandes centros, será que isso se estabelece ou será que, por exemplo, em 5 anos vai todo mundo perceber, sei lá, que morar em Nova Jersey ou em Cotia é longe pra caramba, o trânsito voltou. Agora, o que eu acho interessante é assim, essas discussões, elas abrem espaço para conversas. Porque antes conversas que não podiam vir para a mesa, agora vêm. Então, a tendência pode até não se estabelecer, mas a discussão... Vamos dar um exemplo dentro de casa. No Meet Hub, a gente tinha um espaço lá na Rua do Rócio, que ficava lá na Vila Olímpia, e lá tinha um conjunto de startups e tal, e tinha um histórico, a gente já tinha mudado esse pensamento, de que o Meet Hub era lá, as startups ficavam lá. Isso é uma visão muito limitada sobre o que é ecossistema. Você dizer que você tem 10 startups no local e isso é ecossistema. Ecossistema é o Brasil, com 700 startups. Então, a gente já vinha discutindo essa questão de como estar mais conectado e o espaço como símbolo. Vem a pandemia, rompeu o pensamento de vez. O que a gente está fazendo agora? A gente está indo para um espaço, vai manter o espaço, está indo para o espaço lá na Paulista, só que com uma visão muito mais Brasil, de estar conectado com vários lugares. Então, a pandemia fez o lugar se tornar irrelevante? Não, sim, não sei, pode ser, mas trouxe uma discussão importante. Né? E eu acho que é isso, é o momento, nesse momento de crise, as pessoas ouvem, talvez aí conectando com a tua pergunta para a Giovana, né? Nesse momento eu acho que todo mundo abre a cabeça. Talvez a discussão seja mais importante do que a futurologia. Eu vou puxar aqui antes da Giovana, mas Giovana, rapidinho. Vai lá. Eu vi que você desmutou aí. Porque o Marcos falou uma coisa muito legal, que em abril, a 5 tinha um andar inteiro, né? Era um centro corporativo ali, bem no centro de Curitiba. Em abril, a gente já zerou o espaço físico, Marcos. Por quê? Porque a gente falou, vamos lançar o nosso modelo de incubação digital. Hoje, as nossas incubadas, várias delas não são de Curitiba, são de Goiânia. Cara, a gente está recebendo propostas de Portugal, Itália.
Estamos conectando com o ecossistema da Suécia agora, que quer trazer dinheiro de fomento para dentro do Brasil e investir em construção civil, não em mercado imobiliário. E a gente viu essa oportunidade de alavancar o digital mesmo, a incubação digital, onde a gente tem treinamento online com todos eles. Os KPIs a gente mantém. E deu super certo. A gente só tirou os caras do espaço físico e colocou o cara no digital. Agora a gente voltou para um espaço físico bem limitado, aonde são as startups que precisam do espaço físico porque estão trabalhando com hardware em construção civil, né? Então, que é uma das nossas startups que produz chaves digitais. Então, aí a gente falou, não, esse modelo tem que existir para startups assim que estão no quesito de produção mesmo, de hardware mesmo, né? Mas o restante ficou para o digital. E isso foi uma mentalidade muito rápida que a gente tomou. Vamos fechar o espaço, vamos para o modelo digital e vamos fazer tudo online, com live e assim por diante. Então, isso persiste, vai mudar. Algumas empresas acho que vão continuar migrando para espaços de home office e tudo mais, que vai ser uma cultura nova. Nem todas vão aplicar, mas algumas vão, né? Bom, acho que eu vou pegar um gancho do que o Marcos falou aqui, que eu acho que é o importante, é todo mundo abrindo a cabeça, que o que eu vejo é exatamente isso. Assim, acho que a gente está olhando para uma crise que foi quase imprevisível, né? Assim, a gente conseguiu prever com 2, 3 semanas, porque a gente estava olhando Espanha e Itália realmente sofrendo e a gente, né, conseguiu minimamente se preparar, mas ninguém conseguiu com muita antecedência prever que isso estava vindo. Então, eu acho que mais do que nunca, velocidade e adaptação passam a contar muito. E eu acho que dentro desse contexto, você tem que se adaptar rápido, você tem que ser muito veloz, né? A conexão com o ecossistema vira uma coisa que vira necessário. Porque um dos benefícios é justamente esse, né? Você pegar uma inteligência que já está pronta, uma tecnologia que alguém já desenvolveu, incorporar ali dentro de uma maneira mais rápida, mais barata. Então, eu acho que realmente essa questão de entender que não dá mais para fazer tudo sozinho, porque você precisa ser ágil, você precisa ser rápido. Então, acho que isso é uma mudança super relevante. E o que eu enxergo é que muito do que a gente está vendo algumas tendências que já vinham acontecendo, mas que foram muito aceleradas, né? Não é que a gente do nada criou uma coisa que não existia, né? A própria digitalização das empresas, isso já vinha acontecendo. O que acontece é que agora a gente acelerou muito essa digitalização, mas eu não acho que isso vai mudar onde a gente vai chegar daqui a 10 anos, sabe? Talvez a gente esteja chegando mais rápido, uma coisa que a gente vai chegar em 5, a gente vai chegar em 2, porque a gente acelerou, mas no fundo, eu acho que é um movimento que a gente já estava vivendo, né? Vocês mesmos estão comentando aqui, vocês já estavam pensando como é que a gente tem um impacto maior, como a gente abraça empresas do Brasil todo, será que faz sentido um lugar físico? Isso já estava sendo discutido. O que aconteceu foi acelerou. Não deu mais tempo de pensar se aquilo fazia sentido ou não. Então, eu vejo muito como um movimento de acelerar algumas tendências que já estavam muito fortes. E esse ponto assim, de velocidade e adaptação passarem a ser muito relevantes. Legal. Pessoal, infelizmente, estamos chegando aí, tá dando nosso tempo. O papo está excelente aqui. Gostei bastante aqui desse embate do Avelino e do Marcos. A Giovana foi mais uma mediadora aqui me ajudando. Mas foi um papo super solto, assim, super bacana. Acho que assim, o papo de hoje não acaba aqui. Acho que o contato que a gente tem hoje tem que perdurar. Acho que esse é o conceito de ecossistema, da gente estar sempre em contato. Inclusive de vocês que estão nos assistindo hoje, né, nossos convidados, nosso público. Quem quiser aí mandar e-mail para a gente, encontrar a gente no LinkedIn, bater um papo, entrar para o nosso ecossistema, fique muito bem à vontade. Quero agradecer a presença de cada um aqui, do Aveline, da Giovana, do Marcos, por estarem na nossa semana aqui de empreendedorismo e inovação. E também quero recapitular um pouco do que a gente falou no dia de hoje, né? O que é inovação aberta, que tudo tem a ver com conexão, colaboração, mudança de mentalidade, trazer para a direção a importância e tê-los comprado para poder distribuir, cascatear isso dentro da companhia, ao mesmo tempo também ter foco para fazer isso, ter objetivo, entendendo que toda inovação também tem uma pitada de risco, e risco você tem que ter apetite para ele, então o quanto que você quer inovar, o quanto que você vai querer ter risco. Eu acho que o que a Giovana falou foi muito legal sobre o legado, o quanto que as empresas estão aptas ou de uma forma rápida a se adaptar a um novo cenário, né? E acho que estar preparado, e a inovação ela vem para isso, né? Você estar preparado para se adaptar de uma forma rápida. Então eu queria fazer esse fechamento, né, para a gente direcionar
nosso público aqui, agradecer, aproveitar e estender a palavra se algum de vocês quiserem passar alguma mensagem, fazer um merchan, eu vou fazer o meu aqui. Precisamos contratar, pessoal, então estamos contratando. Quem tiver aí vagas para dev, para PO, para inovação, encher um prato cheio. E, por favor, obrigado, pessoal. Continuem aí no nosso stand, acompanhem. Vai ter uma noite maravilhosa ainda, não acabou aqui o evento, ainda tem mais um mês inteiro e não acaba aqui, tá? Então, por favor, obrigado, pessoal. Marcos, Avelino e Giovana, que se quiserem mais alguma coisa, alguma mensagem, por favor. Tá mudo. Ai, tô no mudo. Eu falei que era só agradecer. A frase mais falada na pandemia, né? Gente, eu sou um desastre com essas coisas tecnológicas. É até feio falar isso, né? Trabalha com inovação, fica passando vergonha aqui no Teams. Mas acho que do nosso lado é só agradecer de novo pelo convite. Acho que foi um prazer estar aqui com vocês. Enfim, conversar um pouquinho mais. E como acho que o Kim falou, fico à disposição aí também. Quem quiser conectar, trocar uma ideia, é só me procurar no LinkedIn também. Obrigada e boa noite.